Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais um episódio aí de coisas que a gente vê por aí, tá bom? E hoje é uma situação bastante interessante, né, que aconteceu, que eu precisei de um serviço de um chaveiro lá na minha casa e lá ele ia demorar bastante porque tinha algumas coisas lá para fazer. E durante a nossa conversa, né, como sempre aí, a gente sempre, eles tentam conhecer o cliente, enfim, começou a perguntar um pouquinho sobre no que eu trabalhava, né, algo meio que parecido aí com aquele encanador, né, de um vídeo anterior, de um dos primeiros vídeos aí que eu fiz no canal sobre coisas que a gente vê por aí. E aí eu comentei com ele que eu era psicólogo, e aí ele começou a falar, né, um pouquinho da história dele, e comentou que ser chaveiro já é difícil porque ter que lidar com gente, né, como ele falou, é algo bem complexo. E aí ele perguntou, e como você, né, dá conta? Porque eu acredito que as pessoas vão lá no consultório, né, e falam do seu sofrimento, da sua dor, dos seus problemas, e como que é dar conta de tudo isso, né? Tipo, como que você não fica louco? Como que você não surta? E eu achei muito bacana essa pergunta, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Como que a gente não fica louco, né? Como que a gente não surta aí com o problema dos nossos pacientes, como a gente consegue separar aquilo que é nosso daquilo que é dos nossos pacientes. Pessoal, a chave não é segredo, tá bom? Mas é algo muito importante e que o próprio Freud, né, o pai da psicanálise, ele deixou escrito há muito tempo atrás sobre algumas orientações do que seria importantes para os profissionais que fossem atender e cuidar da mente humana, tá? Então ele falou, né, hoje a gente conhece como tripé, o tripé da psicanálise, que é algo, são três coisas que o terapeuta, né, o profissional, o psicólogo, ele precisa estar ali engajado, que é a análise pessoal, ou seja, eu estar em processo de psicoterapia, estar sendo cuidado, né, por algum outro profissional, eu ter a supervisão constante de um profissional que sabe, que está mais tempo que eu, né, que sabe talvez até mais por conta do tempo de jornada, alguém muito mais experiente, e está em estudos continuados, ou seja, bastante leitura, bastante grupo de estudo, reflexão, curso, né, formação continuada. E dentro disso, né, qual que é a principal questão sobre isso que esse chaveiro trouxe, né? Como você tolera tudo isso? Como você não entra nesse sofrimento de uma forma complicada, né, de uma forma não saudável aí no sofrimento do paciente? A chave, pessoal, tá nesse tripé. Né? Então, eu estar em constante tratamento, eu estar em constante cuidado, sendo cuidado por algum outro profissional. Ou seja, primeiro de tudo, eu preciso lidar com os meus conflitos, com os meus medos, com as minhas angústias. Ou seja, passar por um processo de cuidado, para a partir daí, né, das coisas internas aí do terapeuta, no meu caso eu, estarem mais ou menos organizada para que assim, né, após isso eu consiga lidar com a desorganização interna do paciente, os conflitos do paciente, os medos do paciente. Ou seja, primeiro eu preciso entender o meu sofrimento, primeiro eu preciso entender a minha dor, para que a partir de então, passando por essa experiência, eu possa conseguir me colocar no lugar, eu possa abrir um ouvido, né, uma escuta um pouco mais atenta para a dor do outro que eu vou estar ali cuidando, tá? Então primeiro eu preciso passar pelo processo, né, para depois eu conseguir cuidar daquele que vem procurar minha ajuda, porque se eu não conseguir entender os meus conflitos, as minhas dores, né, no momento do tratamento, talvez eu possa deixar as coisas se misturarem, né, no processo aí de escuta, nessa relação terapeuta e paciente. De repente eu posso deixar com que a minha dor, o meu conflito se misture com a do paciente, e a partir de então eu não consiga fazer uma escuta, uma intervenção, né, uma atuação no sentido profissional de uma forma adequada, de uma forma especializada, mas eu deixo questões internas minhas se misturarem com as dele. Então, toda vez, todo mundo, na verdade, né, pessoal, que ocupa um cargo de liderança ou que ocupa um cargo onde precisa cuidar, ensinar, né, um professor, psicólogos, profissionais da área da saúde, seria ideal, né, que tivessem esse tripé também. Ou seja, análise pessoal que cuidasse dos seus conflitos, que cuidassem do seu emocional, do seu psiquismo, para depois, a partir de então, conseguir ouvir o outro, conseguir cuidar do outro, conseguir entender que a dor do outro não necessariamente tem relação com a minha dor, né? E eu nesse processo, nessa relação,
paciente e terapeuta, não deixar com que isso se misture, né? Então, por isso que a gente não surta, né? Por isso que a gente não fica louco, por isso que a gente não se desestabiliza frente à dor, né, do paciente, frente ao sofrimento, porque a gente tem um lugar onde a gente possa resolver os nossos conflitos, levar, né, as nossas dificuldades. Então, frente à dificuldade do outro, eu consigo estar mais ou menos aí equilibrado, né? Por que mais ou menos? Porque o ponto de equilíbrio, de perfeição, né, saudável aí, é algo um pouco idealizado. Eu não sei se algum ser humano consegue chegar nesse ponto, né? Isso é um olhar meu. Mas a gente precisa desse cuidado justamente para conseguir, né, primeiro resolver o nosso conflito, mais ou menos, resolver um pouco dos nossos medos, das nossas angústias, para a partir de então eu conseguir ter essa capacidade, né, de conter a dor do outro, né, de acolher o sofrimento do outro. Enfim, de oferecer esse cuidado especializado, tá bom? Porque senão tudo se mistura, né? Então a dor do paciente passa a ser a minha, então aí a gente entra num processo aí contínuo, né, de mistura total, e ali a gente já não sabe mais o que está acontecendo dentro do setting terapêutico, ou seja, dentro dessa relação. Isso não quer dizer, pessoal, que o terapeuta não tem empatia. Isso não quer dizer que o terapeuta não se coloca no lugar do outro. Muito pelo contrário. A gente, por estar em tratamento, a gente consegue oferecer essa escuta, esse acolhimento e essa capacidade empática. Porém, sem tomar a dor do paciente para nós. No sentido de que aquela dor é do paciente. A minha função é acolher ela e ajudar o paciente, né, a entender tudo o que está acontecendo, a desatar alguns nós dentro do próprio psiquismo, algumas desorganizações do aparelho mental dele, tá? Então, mas para isso eu preciso estar minimamente integrado, né, com o meu sofrimento, com as minhas angústias, com as minhas dores, para a partir de então eu conseguir oferecer uma oportunidade para que esse paciente também consiga se integrar, elaborar, passar por todo esse processo de uma forma saudável, né, de uma forma que tenha um ambiente de contenção ali para ele, tá bom? Então, por isso que, né, eu expliquei mais ou menos isso pro chaveiro, né? Por isso que a gente não surta, né? Por isso que a gente não fica doido, porque a gente também é cuidado, a gente reconhece a nossa impotência, a gente reconhece o nosso lado humano que sofre e precisa sofrer e precisa passar por esse sofrimento, né? Primeiro, a gente precisa reconhecer, né, essa dor, né, nossa, para depois a gente conseguir acolher a dor do outro, porque senão não funciona, tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso, queria deixar essa mensagem para vocês, da importância, né, desse um pé aí do tripé da psicanálise, tá? Abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.